Fala galera, aqui que tá falando é o professor Diego Diniz e tô aqui com o professor John Moraes e a gente vai conversar um pouquinho, mais uma dica pra você de urgência e emergência, atendimento hospitalar. John é enfermeiro, top de verdade, já trabalhou milhões de anos no SAMU, fundou o SAMU do Brasil. E hoje basicamente trabalha em UPA e a gente vai conversar um pouquinho sobre basicamente atendimento ao paciente idoso. E uma das coisas que eu falo sempre é que atender o paciente idoso é diferente de atender o paciente pediátrico, é diferente de atender uma buchudinha, uma gestante, é diferente de atender uma não gestante, porque quando você começa a compreender uma não gestante, uma não gestante não, uma pessoa não gestante, porque basicamente tem algumas variações anatômicas e algumas variações fisiológicas. A gente vai conversar e a partir do momento que você começa a entender que existem variações anatômicas e fisiológicas de sinais vitais e tudo desses pacientes, você começa a perceber algumas condutas que provavelmente, ou até algumas tomadas de decisões que provavelmente vão mudar. Não é não, John? Fala aí, babado. Quando você fala de idoso... Fala alto! Alto? Senão como é que o povo escuta lá? Quando você fala de idoso, na verdade, né, gente, tem muita variação relacionada tanto do ponto de vista do envelhecimento, que é um processo natural que já acontece com o ser humano desde quando ele nasce, assim também como da parte de medicações que o idoso toma, né, e outras variações que a gente tem em relação à pessoa idosa, né? E sem falar que é importantíssimo hoje falar sobre trauma no idoso, porque a população idosa ela aumenta com o passar do tempo. Isso é o que as pesquisas elas mostram. A tendência para questão da sobrevida é muito maior hoje. O idoso ele se cuida mais, conseguimos ter uma expectativa de vida maior. Então a probabilidade de atendermos um paciente idoso numa ocorrência é muito alta, né? Em relação às emergências clínicas já acontece bastante, a maioria das emergências clínicas. E em relação às emergências traumáticas, se torna muito comum também, justamente por conta disso. E aí vem a questão das alterações relacionadas com anatomia e fisiologia. E são inúmeras alterações. Exemplo, o próprio PH-TLS ele cita que diminui a massa encefálica do idoso, tem uma diminuição de cerca de 10%, diminui a acuidade visual, entre outras coisas. Mas, por exemplo, como é que essa diminuição da massa encefálica é importante a gente entender isso no trauma? Diz aí, pessoal. Bem, por exemplo, quando a gente fala de um assunto que é muito comum em idoso, que é quedas, né? Quando a gente para analisar a queda... Inclusive é uma das principais causas principal causa, trauma, né? no idoso. Você pega, são populações totalmente diferentes. Quando nós falamos em relação a um paciente adulto jovem, que sofre TCE geralmente por conta de agressão interpessoal e acidente automobilístico. Idoso, a maioria dos TCEs que eles sofrem é por conta de queda, queda da própria altura, né? Então uma queda simples que pode acabar levando a situações do idoso apresentar um hematoma, e muito comum ele apresentar hematomas do tipo de hematoma subdural, hemorragia de característica venosa, certo? E basicamente a alteração fisiológica que nós vemos é pelo espaço que ele vai ter entre o encéfalo e a tábua óssea e o crânio, ele está aumentado devido a uma atrofia cerebral que acontece com o processo do envelhecimento. Inclusive, com essa diminuição da massa cefálica, o idoso, ele suporta melhor um aumento da pressão intracraniana. Dificilmente ele, por exemplo, no adulto, a anisocoria, a tríade de Cushing, você explica aí também, pessoal, o que é tríade de Cushing, mas no adulto, com a massa cefálica até do volume sem a diminuição, ele começa a apresentar esses sinais talvez mais precocemente. Já o idoso acaba mascarando porque pela diminuição encefálica tem mais espaço para sangrar, né? Justamente, né? Então, como digamos que o adulto ele tem um encéfalo que ele vai ser mais preenchido, né? Então, qualquer aumento de pressão intracraniana vai ficar mais nítido para que a gente possa visualizar esse fenômeno de Cushing, essas alterações como a anisocoria que aparecem no paciente, a assimetria motora, coisa desse tipo. Só que no idoso, como ele tem um espaço maior, ele acaba acomodando mais sangue e demorando mais para a gente poder perceber esse fenômeno de Cushing, por exemplo, né? Que lembrar bem, é fenômeno de Cushing, não é doença de Cushing, é fenômeno de Cushing, também chamado de tríade de Cushing, que é bem caracterizado. Três coisas, quais são as três? Três coisas que você tem que lembrar. Normalmente, devido ao aumento da pressão intracraniana... Só três? É três, é tríade, né? É tríade de três, então vai... Então é tríade de três. Então o que é que acontece? Quando você tem um aumento da pressão intracraniana,
a tendência já é que saia algo de dentro da cabeça do indivíduo para tentar aliviar a pressão. Doutrina de Mohon Kelly. né? Esse nome é bonito. Bota o nome do seu filho. Doutrina de Mohon Kelly. Isso o nome mesmo. dele. E aí o que é que acontece? Só que os neurônios, eles passam a dizer, olha, é o seguinte, tô precisando de sangue aqui dentro, não tá chegando sangue aqui. Verdade. Porque a tendência é que o cara perca sangue, perca líquido cefalorraquidiano, né? Tem a otolicorreia, tem a rinorreia, né? Tem a otorragia, tem a epistaxe. Sim, mas tem gente que tá assistindo que não sabe o que é otolicorreia, não. É verdade, Explica né? o que é otolicorreia, esse negócio. Porque às vezes é tão natural que a gente esquece. Não, né? mas diga aí, Mas povo, veja bem. O povo tem que entender. E entenda que na saúde tem um bocado desses nomes estranhos. Estranho. E talvez você às vezes assista é rotina pra gente. E se você assistir o vídeo de algum canto do Brasil e por algum motivo acontecer de você identificar uma palavra que você não saiba, faz o seguinte, bota no Googlezinho, ele sabe. Você bota lá Google, olha se eu correia. Aí ele vai aparecer e você vai saber o que é. E é importante, quanto mais você preencher sua mente com esse vocabulário da saúde, com esses termos técnicos, melhor. É verdade. Então, por exemplo, o otolicorreia é a saída do líquido cefalorraquidiano, que é um líquido cristalino, que ele, na verdade, ele fica em volta do sistema nervoso central, do encéfalo e da medula espinhal, e ele serve como proteção, é uma proteção, amortecimento de impacto, de trauma, né? Até para dar digamos assim, uma zona de proteção maior em relação ao sistema nervoso, que é importantíssimo, né? Então, é uma das coisas que ocupa volume no nosso crânio, esse líquido em volta, que a gente tem uma grande quantidade desse líquido no espaço subaracnoide, é onde ele acumula assim, grande volume, ele é produzido nos ventrículos a nível do, ainda lembra, né, do plexo coroide. As células epidimárias e são reabsorvidas nos seios venosos da dura mater. Muito bem. Menino. E esses seios venosos da dura mater, eles vão estar justamente num espaço que vai ser o espaço basicamente entre a membrana aracnoide e entre a membrana dura mater. E justamente essas granulações de seios venosos, eles vão absorver esse líquido em torno mais ou menos ali de 8 em 8 horas, que é onde acontece a produção dele também nesses ventrículos. Isso aí é necessário para que não haja um aumento da pressão intracraniana. Só que quando você sofre um TCE, que faz um hematoma, esse hematoma começa a se expandir na sua cabeça. E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer que alguma coisa tem que sair, porque o hematoma ele está querendo espaço. E aí o início de tudo começa a sair um pouco de sangue venoso inicialmente e sai líquido cefalorraquidiano. Só que pode chegar em situações da pressão intracraniana ela não conseguir ser, digamos que amortecida, ela não conseguir ser compensada. Você não consegue compensar, porque o hematoma ele continua se expandindo, se expande, e a tendência vai ser que saia mais líquido, a tendência vai ser que saia mais sangue, a tendência vai ser essa. Só que as células cerebrais precisam de sangue. E aí começa o grande problema. Elas precisam de sangue para poder levar glicose, elas precisam de sangue para poder levar oxigênio. Verdade. E aí o que é que vai acontecer? Nessa hora aí, como é que eu vou conseguir jogar sangue para dentro da cabeça, para as células receberem esse sangue, se já está tentando sair para aliviar a pressão intracraniana? Aí nessa hora aí o organismo ele lança mão de um verdadeiro pique hipertensivo. Ele faz um pique hipertensivo no indivíduo, então a pressão arterial sobe, dispara. Por isso que uma das máximas do TCE é a gente não atribuir hipotensão a lesões por TCE, certo? Porque a tendência do TCE é causar hipertensão intracraniana. Alterações respiratórias. Isso. E aí o que é que acontece? Por reflexo, o pique hipertensivo ele é tão alto que aciona baroreceptores, receptores de pressão nas artérias, que dizem, ei, peraí, a pressão está aumentando demais. O paciente bradicardia. Vamos com calma. Aí faz uma bradicardia. Por isso que isso é um fenômeno. Por isso que é tríade. E por isso que é um fenômeno também chamado fenômeno de Cushing. Porque quando nós temos normalmente uma situação de hipotensão... Massa, isso é né, top. Ei, anote isso aí que é muito importante. Anota, importante demais. Quando nós temos normalmente uma situação de bradicardia, isso leva à hipotensão. E o interessante é que eu tenho bradicardia e eu tenho hipertensão, por isso que é um fenômeno. Isso é um fenômeno por conta disso, recebe o nome fenômeno de Cushing. E normalmente a tendência é que o cérebro ele faça uma coisa chamada de herniação. Já saiu o líquido cefalorraquidiano, já saiu sangue, e agora quem vai querer sair da sua cabecinha, né, no paciente adulto principalmente, né, vai ser justamente o cérebro. Então ele toma a trajetória de descida pelo forame do osso occipital, querendo sair por ali, porque é o único espaço de comunicação entre a cavidade intracraniana e a cavidade externa, e aí ele vai começar a comprimir as estruturas da base cerebral. Que tá logo quem? O tronco encefálico. Tronco encefálico. Aí o cara faz o quê?
Onde é que está o tronco encefálico? Quais são as estruturas? Mesencéfalo, ponto e bulbo. MPB, música popular brasileira. Isso mesmo. E aí o bulbo é onde está o nosso centro cardiorrespiratório. O cara começa a fazer o quê? Alterações ventilatórias, faz aquele padrão de respiração de Chern-Stokes, faz respiração de Kussmaul, alterações, na verdade, ventilatórias, mas a tendência são para respirações mais lentas, bradipneia. A tendência é geralmente essa. E lembrando que, como a gente estava falando do idoso, o idoso ele suporta melhor isso, ele começa a apresentar essas características mais tardiamente. E isso é complicado na avaliação, muitas vezes, do pré-hospitalar. Porque é muito comum você chegar para atender o idoso, por exemplo, com queda, TCE, e ele só vai apresentar essas características tardiamente. Aí, se for um transporte prolongado, muitas vezes se libera numa básica, sendo um paciente de usa. Sendo paciente de uso, às vezes o idoso está consciente ainda, né? Está orientado, e ele consegue compensar essa questão do sangramento, do hematoma, porque ele tem mais espaço, ele tem mais espaço. E essa ali, tentativa de compensação que é justamente o que a gente chama de doutrina de Monro-Kelly. Isso mesmo. Então ele fica com mais espaço ali na região subaracnoide, abaixo da membrana aracnoide, fica mais espaço, então ele consegue acumular. Por isso que a questão do hematoma subdural, ele consegue suportar, né? E acumula uma grande quantidade de sangue. Beleza. O que é que mais o idoso apresenta fora essa alteração a gente falou da cuidado visual, que isso facilita inclusive da queda. A questão das quedas, a percepção, né, de profundidade. Diminuição da questão da densidade óssea também. Densidade que óssea. De fraturas, mais comum em homem ou mulher. Né? É muito comum em mulher, né? Principalmente por conta pós-menopausa, muito bem. Tudo isso. Pós-menopausa, então cuidado, viu? É isso. E outra coisa também muito comum, que a gente encontra muito no idoso, um tipo de trauma muito comum, é a questão da fratura de colo de fêmur. É muito comum, você encontra muito isso. De vez em quando você tem um idoso que passa por essas situações, e são situações bastante complicadas, né? Justamente por problemas às vezes como osteoporose, já que ele tem uma doença crônica. E a gente tem que lembrar também que quando está atendendo o paciente idoso vítima de trauma, muitas vezes ele já é um complexo que tem também outras doenças associadas. E aí o que é que vai acontecer? Às vezes é um idoso que ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem osteoporose, alteração de colesterol, lipídicas. Paciente chama de síndrome metabólica, justamente, né? Então um idoso que ele é hipertenso, imagine que pelo fato dele ser hipertenso, então a tendência por ter valores altos de pressão, para ele fazer uma descompensação para o choque hemorrágico também tende a demorar mais um pouco para aparecer aqueles sinais de hipotensão. Por isso que é mais difícil compensar um paciente que perde muito volume, um idoso, por exemplo, é mais difícil compensar os extremos, né? Tanto o paciente pediátrico, pela imaturidade anatômica e fisiológica, que é importante entender isso, quanto o idoso, devido à resistência vascular periférica, ele tem mais dificuldade de compensar essa perda de sangue. E outra coisa também muito importante, né, quando a gente fala de idoso, questão de reposição volêmica, que é muito abordada em pacientes vítimas de trauma, em estado de choque. Um idoso, por mais que ele esteja em estado de choque, a reposição volêmica ela se dá de forma diferente, porque o idoso é muito mais fácil de sofrer uma sobrecarga hídrica e acabar fazendo um edema agudo de pulmão. Então isso aí é diferente em relação ao paciente adulto. A questão tem que ter muito cuidado. Tem que tomar cuidado, eu não posso repor volume agressivamente, eu tenho que ir sempre avaliando. Então tudo isso são detalhes que acontecem em relação à pessoa idosa e que diferenciam em relação ao paciente adulto, né? Idoso às vezes toma muita medicação. E pelo beta-bloqueador, por exemplo, é um exemplo que, né, até o próprio PHTLS ele propanolol, cita isso, né? metoprolol, atenolol, lol da vida. Só não é o meprazol. Não, o meprazol não é, né? Pelo amor de Deus. Não vai guardar nem metronidazol. Não, nada. Aí o que é que acontece? Então, quando você para fazer... só propanolol, atenolol e metoprolol, viu? Beta-bloqueador. E a função do beta-bloqueador é bloquear os receptores beta, né? Então, basicamente, ele dificulta o aumento da frequência cardíaca, ele segura a frequência cardíaca. E uma das primeiras coisas, quando o cara perde sangue, é taquicardia, né? Então, mascara um possível choque. Fica difícil de ver isso, né? Às vezes o idoso, que é usuário, por exemplo, do ácido acetil salicílico, do AS, né? Tem tendência bem azedinho, né? Tem gente que gosta de tomar feito bombom. Quem não tomou AS, né? Não tome não, faça isso não. Né? Você tomou muito, não faça isso não, tá doido. Isso é normal. Mas tem que tomar cuidado. Mas tome não. Tome não, tá doido. Assunto aí que outro dia a gente vai falar. Vai fazer também, um vídeo só sobre intoxicação por aspirina. Mas não salicilatos, né? Ixi, Maria. Intoxicação por salicilatos. Ei, mas não faço não, viu? É azedinho. Até quem trabalha na atenção básica, tá? Muitas vezes tem que acompanha o pessoal e tudo mais. E é muito comum criança pegar escondido pra tomar. Mas é outro caso, né?
departamento aí, questão de intoxicações exógenas em Aí vai fazer um vídeo falando só sobre comum, intoxicações. Né? E a gente traz depois aí os principais tóxicos, né? Os antídotos, né? O pessoal vê aí. Então é isso, né? Em relação ao paciente idoso, outra assim, coisa importante, elas não mudam. Por ser hipertenso, até o PH3 fala, até que se prove o contrário, se ele tiver com pressão 120/80, eu suspeito da provável hemorragia. Porque entenda, o idoso é hipertenso. Ou você olhou pra ele com cara feia, a pressão já sobe. Pim, qualquer coisinha sobe. Aí você pega um idoso de trauma na rua, né? E tá lá a pressão 120/80. Então até que se prove o contrário, tem liberação de adrenalina, tem liberação de cortisol. A tensão, geralmente a pressão poder subir. Pressão arterial subir. Então, até que se prove o contrário. Né? Até que ele consiga lhe provar o contrário. Dizer assim, meu filho, não tenho, trato como se tivesse. Justamente. Então, assim, e esse quesito aí, a grande questão do trauma é justamente essa. A gente trabalha sempre com o pior. A gente sempre tem que pensar o pior. Eu sempre digo isso nas aulas. Você tem que pensar sempre o pior em relação ao trauma. Você não fica pensando, você não fica conjecturando que não é. Ah, mas se não for, não. Você trata o paciente. Certo? Você, por exemplo, você estabiliza a cervical do paciente, você não quer saber se ele tem lesão, você estabiliza preventivamente. A gente lida com a prevenção. Nesse caso aí, eu coloco colar cervical preventivamente no paciente. Porque até que se prova o contrário, ele tem, não sabe. Pode ter e pode não ter. Tanto que tem alguns capítulos que são muito fortes nesse quesito. Você fala, o paciente ele está com sinais de choque hemorrágico, pele pálida, fria, úmida, pegajosa, por exemplo, e eu não estou vendo sangramento, até que se prova o contrário, hemorragia interna. E até que se prova o contrário, a fonte de sangramento é o abdômen. Então até que se prova o contrário. Até porque é um dos cantos que mais mascara, né? E é uma frase que sangrou dentro da cabeça, aparece rapidinho. Demora um pouquinho, mas pode aparecer mais rápido que o abdômen. O tórax, por causa da dispneia, vai ter outras alterações. O membro já logo tem uma deformidade, já gera dor. Um abdômen muitas vezes sangra. E Inclusive diz que para os próprios exames, em torno de 50 ml de sangue o baço por minuto, né? Uma lesão esplêndida, então de 50 ml, você vai sangrar 10 horas, 500 ml, 20 horas, 1 litro. Vai sangrar 2 dias para começar a descompensar o paciente. Justamente, então existem esses casos, né? Mas só voltando aqui para o que a gente está falando em relação ao paciente idoso, as principais alterações são justamente essas. E a abordagem ela é a mesma, é sistemática. Você executa exame primário, executa exame secundário, só que você tem que direcionar. Idoso, para uma gestante, para uma criança, de acordo com as alterações que elas apresentam, entendeu? Então isso não muda. Em relação ao meu paciente, é isso que eu tenho que saber. E às vezes até em relação a um paciente que tem uma patologia, que tem uma doença, que tem alguma coisa dessa natureza. Então a gente tem que direcionar. E é isso que o socorrista tem que fazer. O socorrista tem que se preparar em relação a isso. Ele não pode simplesmente, eu fiz o curso, aprendi exame primário. Você aprendeu a grosso modo, mas só que você tem que adaptar de acordo com a situação. É por isso que, até correlacionando com outro vídeo aí que você fez, de princípios, de princípios, é justamente isso. O princípio você tem que aplicar. O protocolo, muitas vezes, ele é rígido em algumas situações e acaba que ele fura em outras. E não dá para você aplicar. Até porque não tem como o cara criar protocolo para todo tipo de atendimento. Então cada ocorrência é uma. Mas quando o cara se baseia em princípios, né, isso aí fica mais fácil. Até mesmo porque eu vou fazer o quê? O protocolo para atendimento a paciente idoso não existe, porque eu tenho que entender o que é o idoso. É isso que eu tenho que entender. Anatomia, fisiologia, fármaco aplicado, o envelhecimento, essa questão do próprio envelhecimento, né? É muita coisa. Então é isso, né? Acho que os principais 18 minutos, né? Já tá bom demais. Muito tempo, né? Fala pra cacete. Eu não sei se você assistiu o vídeo até aqui, mas entenda que provavelmente vamos estar fazendo outros vídeos. Aqui tô com o professor John Moraes, enfermeiro top demais. Basicamente, para quem não conhece, a gente começou a pegar junto desde pequenininho. Era o que? Era 4 anos de idade. 4 anos de idade a gente já botava colar e fazia rolamento. Tudo, né? Então, cara, gente boa demais. A gente vai estar postando alguns outros vídeos pra vocês aqui. Provavelmente amanhã a gente grava sobre, sei lá, um outro tema, né? Mandar um abraço aí, né, Diego? Pra galera aí do curso de Alhandra aí, né? Que a gente tá ministrando agora. Lá, e em breve aí outros cursos aí que a gente no Brasil, tá querendo organizar aí. E é isso, né? Mandar um abraço aí para todo mundo. Você aí que já teve aula comigo em algum lugar, em pós-graduação, em curso de atendimento pré-hospitalar, em capacitação. Um abraço também, né? E é isso, né? A nossa vida é direcionada para essa função. Eu digo o seguinte, é melhor saber, né, e não precisar do que precisar e não saber. Valeu, tamo junto, sucesso total. Vai!